Ah, Deus faz uma promessa a Abraão. E, na verdade, Deus nunca prometeu a Abraão filho. Deus prometeu Sara filho. Para Abraão, Deus promete nações. E você percebe que a velocidade pode te gerar uma precipitação em decisões, e decisões definem destinos. E isso é tão sério que Abraão, na pressa de ser pai, acabou tendo Ismael. E você lê o detalhe que quem gerou Ismael não foi Abraão. Quem gerou Ismael foi Abrão. Abrão gera Ismael, mas Abraão gera Isaac. Porque quando você se apressa, você recebe Ismael, mas quando você espera no Senhor, Ele te dá um Isaac. O nome Isaac significa sorriso, e Deus está dizendo: se você apressar, você vai chorar, mas se você esperar, você vai sorrir. É tão extraordinário que Deus vai mudar o nome de Abrão para Abraão e o nome de Sarai para Sara. Por que só fica Sara? Era Sarai. Deus tirou o H, que é o hebraico, mas na nossa língua portuguesa tirou a letra I, ficou só Sara. Por que só Sara? Porque ela tinha um ventre doente, e o que ela precisava era ser sarada. Por quê? Porque pessoas feridas ferem pessoas, pessoas machucadas machucam pessoas, pessoas frustradas frustram pessoas, mas pessoas curadas curam pessoas. Deus não está te ferindo para você ferir alguém, mas Ele está te sarando para você levar os feridos a serem. É por isso que na cruz, quando as feridas de Jesus abriu, as nossas feridas fecharam. Eu encerro para ler um texto. E aí você percebe que a última letra do nome de Sara, a letra I, vai parar na primeira letra do nome de Isaac. Porque Deus está tirando o coração dos pais e entregando ao coração dos filhos. Porque tudo que Deus começa com os pais, Ele dá continuidade com os filhos. E aí, não sei se vale um amém, mas Deus mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Sara, mas não mudou o nome de Isaac. Por que Deus não mudou o nome de Isaac? Porque Isaac é promessa, e promessa Deus não mexe. O Davi vira para Saul e fala: peraí, eu vou lutar contra ele porque eu tenho currículo. Porque existe dois tipos de luta: a luta do anonimato e a luta pública. Ele já havia lutado com leão e urso, e ninguém viu. Porque Deus pode estar te treinando nos bastidores para te exaltar publicamente. Pega aí, irmão. Ele lutou com o urso, lutou com o leão, depois vai lutar com Golias. Então eu aprendo um detalhe aqui. O urso preparou Davi para o leão preparou Davi para Golias. Golias preparou Davi para Saul, e Saul preparou Davi para o trono. Tudo que você está vivendo é uma preparação. Deus pode estar usando fofoqueiros, Deus pode estar usando invejosos. Você não está aqui. Deus pode estar usando pessoas que te perseguem para preparar você para onde Ele quer te estabelecer. Então não reclame, apenas agradeça. Diga para duas pessoas assim, ó: o que você está vivendo é uma escola. Fala para duas pessoas: o que você está vivendo é uma escola, é uma preparação. O Golias pode ser maior do que você, mas o que está dentro de você é maior do que Golias. Então nessa batalha não tereis que pelejar. É tão incrível isso, que o Davi vira e fala assim: eu vou lutar contra ele. O Saul virou e falou: então beleza. O Saul pegou as armaduras dele e colocou em Davi. Quando ele pegou a couraça, tudo bem. Quando ele pegou a roupagem, tudo bem. Mas quando Saul tirou o capacete e colocou na cabeça de Davi, o Saul não sabia, mas estava tendo uma transição. Porque o próximo rei seria quem? Davi. Então tem coisas que não é coincidência. Porque tudo que deu errado lá atrás, Deus está te preparando para dar certo aqui na frente.
Você pegou ou não? Aí o Saul, quando coloca o capacete dele na cabeça de Davi, estava coroando ele. Quando Davi recebe, se eu vou para a guerra. Só que quando ele começou a caminhar, o texto diz que não dava para andar, porque ele viu que a armadura não dava. Porque para cada batalha você precisa de uma nova estratégia. A maior tragédia é quando você entra em guerras novas carregando armas antigas. Davi foi o menor da sua casa. E essa questão de, eu sou o menor, entenda que o menor na Bíblia virou rei. E aí, a Bíblia diz que Samuel foi levantado para ungir Davi. E quando ele chegou na casa de Davi, lê o texto, todos os filhos quem chamou foi Jessé. E todos os que Jessé chamou passou. O único que Deus chamou ficou. Por quê? Porque quem é chamado pelo homem passa, mas quem é chamado por Deus permanece. Se você está aqui até hoje, a razão que quem te chamou não foi a prefeitura dessa cidade, mas foi aquele que está sentado no trono. Vou pregar para ela, hein? E aí, o Samuel, quando foi ungir a Eliabe, Deus gritou e falou: Samuel, não atende para a altura. Graças a Deus. E nem para a aparência, amém. Porque isso daí eu rejeito. Porque a pior das escolhas é quando você olha por fora. Porque enquanto Samuel agradou pelo que tinha por fora, Deus se agradou de Davi pelo que ele tinha. Deixa eu tentar melhorar. Havia duas listas ali. A lista de baixo, me ajuda aí, obreiro, e a lista de cima. My God. Na lista de baixo o nome de Davi estava fora, Eliabe, Abinadab. Mas na lista de cima o nome de Davi estava dentro. Sabe o que Deus está dizendo? Que a rejeição dos homens não anula a escolha de Deus. A maior prova que você foi escolhido não é quando você é aplaudido. A maior prova que você é escolhido não é quando você é bajulado. A maior prova que você foi escolhido é quando você é rejeitado. Isso só confirma que Deus te escolheu. E a Bíblia diz que Davi foi ungido no meio dos irmãos. Deus não vai te ungir escondido, vai te ungir no meio, para que daquele dia em diante todo mundo fique sabendo: em ungido de Deus ninguém toca. Você já percebeu que a mesa tem vários formatos, mas quando nós sentamos em volta da mesa, o formato é só um: círculo de aliança. Mais uma para você dar glória sobre a mesa é que na mesa ninguém senta de costas um para o outro, todos ficam de frente. Porque quando você assenta à mesa, há um alinhamento de coração para coração e de mente com mente. Mais uma da mesa é que quando você assenta na mesa, já percebeu que a mesa só pega do abdômen para cima? A mesa não pega do abdômen para baixo, porque mesa não tem nada a ver com sexo. A mesa não é só para homens, é para homens, é para mulher, é para as crianças. E mais uma, eu acho lindo da mesa. Você tem quanto de altura, pastor Robinho? 1,85, quase do meu tamanho. Eu tenho 1,60. Mas quando nós assentamos à mesa, você não está aqui, você não pegou isso. A medida é a mesma. Não entendi. Na mesa não tem ninguém grande e ninguém pequeno. Na minha mesa a medida é a mesma. Recebe aí, irmão. Então você nunca vai chegar em medidas eternas enquanto você não sair de limites humanos. Quando você sair dos limites humanos, Deus vai te apresentar medidas eternas.